Olá, seja muito bem-vindo. Quinta-feira é dia de Evangelho no Lar, então sejam muito bem-vindos ao nossa palestra, nosso Evangelho. Como vocês sabem, nós estamos com as atividades no Esperança suspensas por causa do coronavírus, então nós estamos aqui online, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 14h30. E o tema de hoje é o livro Fonte Viva, Fortaleçamo-nos. Boa noite, Carlos, seja muito bem-vindo. Eu vou dar os recados rapidinho, tá bom? Tô com uma lista de recados hoje. Então, primeiro, lembrando a vocês que a gente tem o Evangelho às 18h30, todos os dias. A gente está lendo um livro novo, começamos agora, livro da Joana de Ângeles, que chama Episódios Diários. Então, todos os dias a gente comenta um pouquinho sobre esse livro da Joana. E nós também temos atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele está acontecendo online também, e através do nosso telefone você deixa uma mensagem no nosso WhatsApp e a gente entra em contato com vocês para marcar um dia e o horário. O atendimento fraterno, ele sempre acontece às quintas-feiras, das 19 até as 20 horas, e aos sábados, das 13h30 até as 14h30. Então, se você quiser passar no atendimento fraterno, conhece alguém que gostaria de passar, é só mandar uma mensagem para a gente, que a gente agenda o dia e o horário. Também gostaria de lembrar vocês que no próximo sábado, depois de amanhã, nós vamos ter um drive-thru para arrecadar itens para o bazar. Nós ficamos fechados bastante tempo, o Esperança ainda está fechado, então quando a gente fechou a casa em março, a gente doou todo o nosso estoque do bazar. Então, agora, se Deus quiser, em breve a gente volta, ainda não temos data, porque a gente viu que essa situação do Covid deu uma piorada, mas a gente vai começar a arrecadar itens para o bazar. As meninas do bazar vão fazer uma triagem, que a gente está pretendendo fazer um bazar a céu aberto, ao ar livre, Ainda não tem data, mas para ele acontecer, a gente precisa de doações. Então, se você tiver aí na sua casa alguma roupa, sapato que não está usando mais, que esteja em bom estado, ou algum eletrodoméstico, qualquer coisa que você gostaria de doar, mas que esteja em bom estado, a gente aceita. Por que a gente fala assim em bom estado? Porque às vezes as pessoas doam as coisas que tá ocupando espaço em casa, a roupa que tá furada, que tá rasgada, o sapato que tá furado e que ela não vai usar mesmo, então ela doa. A gente precisa lembrar que toda vez que a gente vai doar alguma coisa é um ato de caridade. Então que a gente doe para ajudar outra pessoa. Então no bazar quem vai comprar são pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que precisam comprar alguma coisa, uma roupa, um sapato, mas não tem muito dinheiro para pagar. Então tem que ser peças que vão ser usáveis depois, Então eu falo assim, que a gente só doa aquilo que a gente usaria. Se a gente não usaria, a gente não doa, Então é aquele princípio, fazer ao outro que gostaríamos que fizessem conosco mesmo, Então, se você tiver em bom estado aí, quiser nos doar, no sábado vamos estar lá no Esperança para arrecadar das 10 ao meio-dia. Bem-vindo, seu Wilson, Elton, Isabel, Lia. Sejam muito bem-vindos vocês que chegaram agora. Gostaria de agradecer também as doações que chegaram. No começo do mês, a gente colocou um post aqui na internet que rodou durante a semana, solicitando alguns itens de cesta básica para a gente compor a nossa cesta, Porque mês de janeiro a gente sabe que é um mês complicado. É complicado porque tem um monte de imposto, um monte de coisa que chega, e daí as nossas doações caíram bastante esse mês. E o projeto Florescer, que é o projeto da nossa casa, que entrega cestas básicas, ele entrega uma média de 115 a 130 cestas por mês.
Quando antes da pandemia, a gente entregava 60 cestas, 50 cestas, então o número quase triplicou. E as doações foram menores, então a gente fez a campanha para conseguir arrecadar itens para a gente compor a cesta, para que as famílias que chegassem na nossa casa não saíssem com as mãos abanando, né? A gente não sabe quantas famílias vão chegar, mas a gente fez a campanha e a gente está conseguindo arrecadar aqueles itens que a gente pediu. Então a gente queria agradecer muito vocês, e se vocês quiserem ainda contribuir com essa campanha, no sábado também vocês podem deixar lá no Esperança, que vai ter uma equipe para receber. Então vamos ter duas coisas lá. Deixa eu tomar água. Inclusive, separa a sua garrafinha de água para a gente fluidificar depois, enquanto eu tô dando os recados. Boa noite, minha mãe que chegou aí. Boa noite, Jorge. Boa noite, Marcos, Ivete. E referente também à cesta básica, ela vai ser entregue no domingo. Então, a gente ainda não está abrindo para vocês conhecerem o projeto. Quando a gente voltar com a casa funcionando normalmente, a gente quer que vocês vão até a casa para ver como funciona. Porque antes da pandemia, a gente entregava assim. As famílias chegavam, a gente oferecia um café da manhã bem gostoso para eles e sempre tinha uma palestra com temas diferentes. A gente levava profissionais da saúde para conversar com eles, então era bem interessante. Agora a gente tem que fazer tudo muito rápido, né? Então a gente entrega um lanche rapidinho e a gente entrega a cesta. Mas a gente queria agradecer, porque não seria possível a gente fazer esse trabalho sem a ajuda de vocês. Obrigado por vocês que acreditam no Projeto Florescer, acreditam no Esperança, acreditam nesse trabalho, porque só assim que a gente está conseguindo manter essas quantidades de cesta através das doações. O ano passado foram quase 16 toneladas, foram mais de 16 toneladas de alimento. Então a gente continua essa campanha esse ano. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos ajuda nesse momento. Bem, os recadinhos eram esses. Então, boa noite a todos que estão por aqui. Vamos fazer a nossa prece inicial? Assim, agradecemos a Deus, aos mentores espirituais da nossa casa, do Esperança, aos mentores individuais de cada um que está aqui conosco hoje assistindo ao nosso Evangelho. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia. Que essa conversa de hoje que nós vamos ter possa fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, e aqueles que estão assistindo depois a gravação, que possam ser envolvidos com muita luz, muita paz, e que essas energias de amor envolvam o lar de cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai ler o livro Fonte Viva. Eu já falei que meu livro ele tá bem destruidinho, né? Toda vez eu falo isso. É o capítulo 111, Fortaleçamo-nos. Eu vou ler um trechinho, daí a gente conversa. Se você que tá aí do outro lado quiser comentar alguma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu vou tentar falar e ao mesmo tempo ver o que tem aqui. Daí a gente faz um bate-papo. Vou falar para vocês que eu sinto muita falta de fazer a palestra presencial porque eu gosto de interagir. E quando eu tô sozinha aqui, eu sinto falta de alguém falando alguma coisa. Então, se você quiser participar junto comigo, a gente faz um evangelho interativo hoje, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a ler. Sedes fortalecidos no Senhor. Essa frase está em Paulo, né? Quem falou foi Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala referente esse capítulo. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e que fogem, na posse de terras que se transferem de donos, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão,
no poder político que o tempo desfaz, no oásis da felicidade exclusiva que a tempestade destrói. Então esse começo, ele começa falando que algumas pessoas se sentem fortes nestes pontos. Então, com recursos financeiros, com a beleza, com os parentes importantes, com a popularidade, com o poder político, com a oásis da felicidade. A gente começa a refletir que tudo que ele está falando aqui tem a ver com as pessoas se sentem importantes com aquilo que elas têm materialmente. Quem de nós não conhece alguém que acha que porque tem um poder financeiro melhor, ele quer passar por cima de todo mundo? Quem de nós não conhece alguém que porque tem posses hoje em dia, se acha mais importante? Quem de nós não conhece alguém que teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de fazer uma faculdade, teve a oportunidade de aprender mais algumas coisas e se acha a pessoa mais importante desse mundo e passa por cima de todos com arrogância? Quem de nós não conhece? Todos nós conhecemos. É aquela frase que fala assim: não adianta ter doutorado e não dar bom dia pro porteiro. E é verdade. O que adianta eu ter um título, um diploma, sendo que eu sou uma pessoa que não sou acessível para ninguém, que acho que estou acima dos outros? Quem de nós não conhece aquele político? Eu não gosto muito de falar de política, sabe? Porque eu acho assim que política é uma coisa que é opinião nossa, mas aqui nesse caso está falando, então nós não vamos falar de nada político aqui, mas nós vamos falar de pessoas que muitas vezes a gente conhece antes de assumir um cargo público, ela é de um jeito, e depois que assume o cargo público, ela se transforma. E quando a gente vai cobrar o direito que todos nós temos do que está sendo feito com a administração pública, o que está sendo feito com a nossa saúde, a nossa educação, a pessoa finge que não conhece a gente. Ou então a gente faz assim: eu não vou votar em ninguém porque não vai fazer nada. Quem de nós nunca passou por isso? E daí a gente pensa, o que é mais importante nessa vida? É ser ou ter? É ter tudo isso? Ou ser? Porque os cargos vão passar, a beleza vai passar, que a gente nem falou da beleza aqui, né? Quantas pessoas utilizam a beleza como passaporte para conseguir algumas coisas? Não que todas as pessoas que tenham uma beleza física diferente, ela seja uma pessoa que vai querer passar por cima de todo mundo. Não. Também não como alguns políticos vão querer passar por cima de todo mundo, assim como umas pessoas que têm bens materiais vão querer passar por cima de todo mundo. A gente está falando aqui de pontos específicos, que é o que esse evangelho aqui vem nos mostrar hoje. Dando continuidade na leitura, vamos ler mais um trechinho. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, conseguem sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Daí a gente linka no que nós estávamos falando. A gente falou do ter, do conseguir, do que é material, e daí vai chegar um ponto, pode ser que seja nessa vida ou não, que a gente vai entender que
O importante não é o ser, o ter, é o ser. O que nós somos? Qual a nossa função aqui na Terra? Por que a gente está aqui? A gente está aqui para acumular riquezas que vão ficar? Ou a gente está aqui para acumular riquezas que a gente pode levar? O que vocês acham? Com certeza é aquelas que não vão caber numa mala, se a gente for para o mundo espiritual e levasse uma mala, coisa que a gente não leva. São aquelas que estão dentro de nós. São as nossas atitudes. As atitudes que a gente tem perante a vida, perante aos acontecimentos que ocorrem na nossa vida, são aquilo que a gente é como pessoa, aquilo que a gente é dentro do nosso lar, com as pessoas que nós conhecemos, que são mais próximas, que essas nos conhecem um pouquinho mais. Tudo aquilo que a gente leva é aquilo que vai nos fazer evoluir, como a Marisa falou. É para evoluir que a gente vai levar. Então não importa se a gente tem aonde a gente nasceu, como a gente nasceu, o que a gente está fazendo no momento. O que importa é como a gente está utilizando essa oportunidade de estar aqui na Terra. Como a gente está utilizando. Eu estou acumulando conhecimento para nutrir esse espírito? Eu estou acumulando sentimentos bons? Como o Jorge colocou aqui, por isso mesmo que Deus... deixa eu ler direitinho aqui. Por isso mesmo... Deus nos deu e Deus nos tira muitas vezes. Porque aquilo é tudo emprestado, né, Jorge? Tudo é emprestado que tá aqui. Nós não temos nada. Esse corpo é emprestado, a família que a gente mora é emprestada, tudo é emprestado. E daí, a gente tem que pensar assim, qual tipo de máscara que eu uso aqui na Terra para seguir a minha caminhada? É forte, né? Qual tipo de máscara? Hoje eu estava lendo um trechinho de um livro, ele não é espírita, ele estava falando sobre máscara de ferro. E estava falando de uma pessoa, que conta a história do livro, que ele usava uma armadura de ferro para salvar donzelas e na época que usava-se armadura. Então ele usava para guerrear, para várias coisas. E aquela armadura começou a fazer parte dele. Então ele chegava em casa, ele não tirava a armadura nem para comer. Aonde ele andava, ele estava de armadura. E todo mundo conhecia ele por causa da armadura. Todo mundo conhecia ele por causa da armadura. Daí um dia, a esposa dele pediu para ele tirar a armadura porque o próprio filho não estava mais conhecendo ele, porque esqueceu dele, como ele era, porque ele só via a armadura. Quando ele foi tirar a armadura, ele puxou e a armadura não saiu. E ele tentou de novo e a armadura não saiu. Ele tentou mais uma vez e a armadura não saiu. E daí ele ficou muito tempo com essa armadura. É uma história. Devagarzinho, a armadura foi se dissolvendo e ele descobriu que essa armadura que ele tinha colocado foi para fortalecer ele. Só que trazendo para esse nosso evangelho de hoje, quais as armaduras que nós usamos para nos proteger? E proteger do quê? Para nos fortalecer? Por qual motivo? Muitas vezes a gente utiliza, como a gente falou, viu aqui nesse comecinho do texto do Emmanuel, que a gente é mais materialista, que a gente quer ser mais importante, que a gente quer ser mais bonito que todo mundo, quer ser mais inteligente que todo mundo. Mas toda vez que a gente quer ser mais, sempre mais, alguma coisa está faltando dentro da gente. E daí a gente coloca essa máscara, essa armadura
de que eu posso isso, posso aquilo porque eu quero me proteger do mundo. E como Jorge falou, no momento certo Deus tira. Tira porque é mal? Porque Ele quer se vingar da gente? Não. Pra gente aprender. Aprender que tudo vai ficar aqui, tudo que é material fica aqui. E a gente só leva aquilo que a gente é. Na história da armadura, o rapaz ele só perdeu a armadura quando ele descobriu que ele tinha um coração bom. Ele descobriu que ele não precisava de nada para levar ele nos caminhos que ele precisava. Que ele poderia demonstrar o seu sentimento. Que ele, através de outras formas, ele conseguia ser uma pessoa forte. E Emmanuel nos convida a pensar o quê? Como ele fala aqui no final, que a gente tem que se fortalecer em Deus. A gente fortalecer a nossa fé. Porque a partir do momento que a gente fortalece a nossa fé, a gente consegue enfrentar todos os desafios da nossa vida. A gente não precisa de uma armadura, não precisa de uma máscara, não precisa de um cargo social, não precisa de dinheiro, não precisa de beleza, não precisa de uma sabedoria exagerada, não. A gente não precisa disso. Tudo que a gente tiver, a gente pode reverter para ajudar. E assim a gente ajuda a nós mesmos também. Porque aqui a gente está por momentos de caminhada de aprendizado. Nessa vida, a gente vai ficar um período. Daqui a pouco, a gente desencarna e vai ser um outro período para a gente poder aprender. E cada vez que a gente estiver aqui, vai ter uma coisa que nunca vai nos abandonar. A nossa fé. Deus nunca vai abandonar nenhum de nós. E se a gente olhar esse momento atual que nós estamos vivendo, esse momento está nos deixando todos na mesma qualidade, na mesma situação. Hoje, mais do que nunca, todos nós somos iguais. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que ninguém é melhor de ninguém, como disse a Marisa aqui? Não é. Neste momento, todo mundo é igual. Rico, pobre, branco, preto, brasileiro, japonês. É todo mundo igual. Por que a gente eu tô falando que estamos todos iguais? Porque a vulnerabilidade de todo mundo é igual hoje em dia, com essa pandemia que a gente vive. Todo mundo. Mas quem que consegue enfrentar essas dificuldades com mais força? Aquele que tem a fé em Deus. Que entende que por mais que sejam momentos desafiantes que nós estamos vivendo agora, Deus e Jesus não tiram férias. Não. Eles estão aqui. Sempre do nosso lado. Dentro de nós. Chamando o filho, acorda. Tá na hora de mudar. Só que mudar dói. Então se fortalece. Entende a caminhada? É para isso que a gente está sendo convidado nesses momentos que nós estamos aqui. Vai passar. A gente sabe que vai passar. Mas ainda vai doer um pouquinho. Enquanto a gente não entender. Não aprender. Como Jorge disse aqui, ninguém é tão pobre, cadê? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É isso mesmo, Jorge, só tem dinheiro, mais nada. E ninguém é tão pobre que não pode dar nada para ninguém. Então esse momento é pra gente ter solidariedade, é pra gente olhar os outros com amor, com carinho. E principalmente voltar-se para si. Emmanuel sempre nos chama para voltar para si, para a gente olhar para dentro, para a gente rever os nossos conceitos, a gente aprender com o nosso dia a dia, a gente começar a mudar, a gente começar a crescer.
E esse evangelho de hoje é uma reflexão sobre isso, sobre como a gente está vivendo os nossos dias. A gente está vivendo ou a gente está somente existindo? Só passando aqui, perdendo essa oportunidade de aprendizado. A gente precisa refletir, todos nós. Porque para muitas pessoas, esse momento que a gente está vivendo é um momento de injustiça, porque é um Deus mau que está permitindo que isso aconteça, que é um momento que não deveria acontecer, que deveria tudo voltar ao normal. Mas a gente como espírita, a gente que ou gosta da doutrina espírita ou como espírita praticante, a gente sabe que o acaso não existe. Não existe injustiça nos planos de Deus. Que tudo acontece como tem que ser. E que por mais dolorido que seja para todos nós, às vezes é necessário existir esses desencarnes coletivos. Às vezes é necessário a Terra passar por essa transformação. E se a gente olhar na história, a gente vai ver que existiram outros fenômenos assim, outras pandemias, outros desencarnes coletivos. E a Terra continuou. Os habitantes continuaram. Nós estamos aqui hoje. Então Deus não tira férias. Pelo contrário, Ele nos mostra como fortalecer a nossa fé. Porque quem tem fé se fortalece através de viver cada dia sabendo que não está sozinho. A cada dia entendendo que os momentos desafiantes da nossa vida vão passar. Que Ele é bom e justo para todos nós. E aqueles que partiram, que estão partindo ainda nesse período, independente de ser pelo Covid, independente de ser por algum outro tipo de desencarne que ocorre, é porque chegou o momento. Chegou o momento da partida para continuar a caminhada do lado de lá. E a gente que ficou aqui, precisamos fortalecer essa fé. Acreditar que, por mais dolorido que seja, o momento de aprendizado do outro continua do outro lado. Então, quando Paulo chegou e escreveu essa carta em Efésios, ele pede para a gente ser fortalecido no Senhor, fortalecido na nossa fé, fortalecido na crença de que vai passar e que as coisas vão melhorar. Mas a gente tem que fazer esse movimento de acreditar também. A gente precisa. E o Espiritismo é a doutrina que nos mostra que não acaba, que a gente vai continuar em outras vidas, que quando a gente parte para o mundo espiritual é porque chegou o momento e que depois, numa outra vida, a gente vai se encontrar de novo, ou quando a gente partir para o mundo espiritual, a gente se encontra de novo. O reencontro, ele vai ser possível, sempre. Então, os laços se mantêm. Os laços vão se manter. E cabe a cada um de nós, nesse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, tentar colocar um pouquinho desse amor, dessa esperança em todos os locais onde a gente vive. Hoje, às 18 horas, eu fiz a leitura do livro da Joana de Ângeles, e lá falou que no ambiente onde a gente estiver, que a gente leve a tranquilidade, que a gente é responsável por manter o ambiente que a gente vive em paz e em tranquilidade. Então, que a gente possa fazer isso. E como a Marisa disse aqui, Deus é amor. Ele está sempre aqui dentro de nós, mas nós precisamos buscá-lo. Ele não vai embora, ele não tira férias. A gente que às vezes esquece. Então, que a gente possa fortalecer essa nossa fé. Acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar hoje. E se você ainda não pegou sua garrafinha de água para fluidificar, aproveita e pega, que a gente vai se reunir agora para fazer as nossas vibrações. O momento que a gente faz as vibrações
e a gente faz a fluidificação da água, é um momento que a gente exercita essa nossa fé em Deus. Eu não sei se você sabe, mas esse momento é um momento que a gente faz como se fosse uma ligação direta com Deus, sabe? Uma ligação assim, através de um celular particular. E daí quando a gente faz isso, e a gente pede, quando a gente pede pra gente, né? E a gente pede para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se você também sabe, mas toda vez que a gente para e faz essa oração, faz esse pedido, faz essa conversa com Deus, a gente consegue atingir, através das nossas energias, atingir várias pessoas. A gente consegue atingir mais de 400 pessoas, bastante gente. Então, toda vez que a gente faz a nossa vibração, que a gente está aqui juntinho, a gente faz esse exercício de doação, de caridade, de amor, e a gente fala assim, que a gente envolva o planeta inteiro, a gente vai se multiplicando em multiplicadores da fé, em multiplicadores de fortalecimento para aqueles que necessitam. É uma forma de praticar a caridade sem sair de casa, que a gente faz todo dia, a hora que a gente faz a nossa prece, e se a gente envolve aquelas outras pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente imagina em outros locais. Então, esse momento da prece, esse momento das vibrações, é um momento que a gente consegue também doar amor, que é esse amor que a gente recebe de Deus todos os dias. Então, vamos exercitar isso agora? Agradecemos a Deus, a toda a espiritualidade que esteve conosco hoje, em mais um Evangelho, que esses nossos aprendizados que tivemos na noite de hoje possam fazer parte da nossa vida. Que naqueles momentos que nós estivermos desanimados, chorosos, depressivos, nós possamos lembrar que nós podemos nos fortalecer através da prece, que nós podemos nos ligar a Deus e através dessa ligação que é íntima de cada um de nós com Ele, nós possamos absorver essas energias de amor que Ele disponibiliza para todos nós, que possamos lembrar sempre que nunca estamos sós, que possamos fortalecer esse vínculo com Deus, com o nosso Pai. E nessa certeza de que nunca estamos sozinhos, nessa certeza de que Ele sempre está no nosso lado, nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui, neste momento, vivendo a vida que nós temos que viver, com os aprendizados que nós temos que aprender. Agradecemos por esse corpo que nos permite estar aqui, apesar de muitas vezes ele estar cansado, estar dolorido. Muitas vezes ele ter alguma limitação, mas esse é o veículo da nossa evolução. Agradecemos, Pai, pelos nossos familiares, agradecemos principalmente por aquele parente mais difícil, que nos faz exercitar a paciência, a tolerância e o amor. Agradecemos por estar do lado daquelas pessoas que nós temos tanta afinidade, que muitas vezes podem estar no nosso lar ou ser um dos nossos amigos, que se encontrou conosco nessa caminhada para seguir junto essa jornada. Agradecemos, Pai, por todos os desafios que enfrentamos diariamente, que eles são os que nos fazem evoluir. Agradecemos pelo lar que temos, pela comida que possuímos, que podemos comer. Agradecemos a possibilidade de respirar, de enxergar as belezas que existem nesse planeta. Agradecemos por ter um coração cheio de amor, que podemos doar esse amor, pois toda vez que a gente doa, ele sempre vai voltar em dobro para a gente.
pois nós sabemos que a fonte desse amor é Deus, que é uma fonte de amor inesgotável. E através desse amor, vamos imaginando o nosso planeta seja envolvido em muita luz e muita paz. Que todas as pessoas possam sentir o amor de Deus nos seus corações, fortalecendo a fé e a esperança. Que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento físico e espiritual de cada uma das pessoas que necessitam, equilibrando, refazendo as energias, refazendo o corpo, as emoções, a fé, a esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que nesse momento se sentem sozinhos, que eles possam se sentir amados, que a fé e a esperança possam ser renovadas nas suas vidas, que eles possam seguir essa caminhada com muito amor. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que nesse momento passam por alguma dificuldade, seja ela qual for, que a sua fé no futuro possa ser fortalecida. Se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que o Mestre Jesus possa abraçar essa pessoa e nesse abraço possa fortalecer as suas energias, fortalecer a sua fé e a sua esperança. Agradecemos, Pai, pelo amor que temos no nosso lar, pelas pessoas que nós amamos que estão ao nosso lado. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que já partiram para o mundo espiritual, que eles possam continuar a sua caminhada e que eles possam saber que aqui nós também continuamos. Agradecemos por toda a nossa vida e agradecemos a Ti, Pai, por ser tão bom com cada um de nós. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus, a cada um de vocês que esteve aqui conosco hoje. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, que vocês possam ter uma noite tranquila de sono. E na próxima quinta-feira estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.